o, a palavra maldição, que significa prender alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro das nossas famílias, dos nossos ciclos de amizades, da igreja inclusive, eu tenho mais preocupação hoje com a boca das pessoas, com as palavras que elas estão usando, do que o próprio Covid. As palavras estão matando muito mais do que qualquer outra coisa atualmente. Que são palavras impensadas, são palavras até, de certa forma, às vezes preocupadas conosco, ou a pessoa preocupada, mas maldição significa você prender alguém com uma palavra. Por exemplo, um relacionamento termina, a pessoa, você nunca mais vai encontrar alguém como eu, né? De certa forma, a pessoa fala, também não quero, já estou terminando com você, porque eu não quero alguém igual. Mas você nunca vai arrumar um outro emprego, você nunca vai... De uma igreja, você jamais vai estar numa igreja como essa daqui. Olha, são palavras de maldição que prende a pessoa. A outra palavra de maldição são médicos que costumam usar, né? O cara vai numa consulta, aí ele está lá, o médico vai para falar assim, escuta, você não tem mais jeito, né? Você vai para casa, vai morrer em casa. Sabe? São palavras muito pesadas. Aí você imagina um médico, a pessoa vai no médico totalmente entregue, com confiança total. Chega lá e ele ouve e fala assim, olha, vai para casa, você tem 30 dias de vida. É exatamente 30 dias de vida. Aí a gente tem que rebater a isso e procurar também não ser instrumento de maldição. Para você mesmo, inclusive. Às vezes a maldição que a gente lança sobre o nosso veículo, né? Isso é uma porcaria, isso aqui é uma desgraça. Você mesmo está prendendo aquele bem, ou seja, você se tornou o amaldiçoador de você mesmo. Já não chegam os outros que estão tão ávidos para nos amaldiçoar e trazer palavras que prendem. Recentemente foi destruída na França, havia uma ponte lá que todo mundo ia lá e fazia um pedido e colocava um cadeado. Não sei se vocês já ouviram até uma reportagem. E de repente, né, os caras falaram assim, a ponte vai cair de tanto cadeado que todo mundo comprava lá, fazia um pedido e amarrava. Uma coisa mística, porém falou assim, nós vamos ter que quebrar esse cadeado, nós vamos ter que tirar isso aqui que a ponte vai ruir. E o que Deus me mostrou? A vida das pessoas era como aquela ponte. Então todo dia, quando colocou o primeiro cadeado, afetou a ponte, a estrutura da ponte? Não afetou, continuou lá. Até que chegou um limite que a ponte não suportava mais. E o que acontece? Deus me mostrou, as pessoas vêm literalmente na nossa vida e pegam um cadeadinho e põe em você e fechou. Você continua tranquilo. Vem outro e fala uma palavra. Nada dá certo na sua vida. Aí, e fecha aquele cadeado e você, não, estou bem. Vem outro e fala assim, palavras do cotidiano, que muitas vezes vem até falando, eu te falei que isso não ia dar certo, você não consegue nada. E aquilo vai fechando. Então o que acontece? Vai chegar um tempo que você imagina o seguinte, no início do ano, em janeiro, você começa uma palavra negativa vindo sobre você, um cadeadinho, no final do ano, como que você vai estar? Encurvado. Você vai não mais ter movimentos livres. Por exemplo, Saul, quando colocou as armaduras dele sobre Davi, o que Davi falou? Era uma armadura até bacana, era uma coisa até com um histórico bonito, mas naquele momento já era um fracasso. Já era a armadura de Saul, quando eles foram enfrentar Golias, já era o símbolo de um fracasso. Até então aquela armadura tinha funcionado, mas diante do projeto do enfrentamento com Golias, ou seja, o Covid da época, a armadura não servia mais. E o que aconteceu? Davi recebeu aquilo e o que ele fez? Falou, não, vamos aí, vamos. Tá meio isso, mas vamos lá, vamos assim mesmo porque é melhor do que nada. Mas o que ele fez? A Bíblia fala que Davi se recusou, falou assim, eu não consigo me mover com isso. O que acontece? Às vezes a gente tem medo de rejeitar uma palavra que a pessoa fala até por educação. E a gente também precisa aprender a ser educado, a rejeitar aquela palavra de maneira que não crie um atrito. Mas Davi falou assim, não, com todo respeito, falou assim, eu não aceito isso não serve para mim. Se serviu para você, se está servindo para você, ou se está acontecendo com você, para mim não serve. É verdade.
E aí a Bíblia fala que ele tirou. Então o que nós podemos fazer? Hoje as armaduras de Saul estão sendo colocadas. E são o quê? Pesadas, antiquadas. É o sistema evangélico atual, antiquado. Funcionou. Ninguém vai dizer que Saul não foi um bom rei, que Saul não tinha... Mas não funcionou a partir do momento que ele desejou dominar segundo a força natural humana. E aí, quando alguém vem sobre você e fala que palavras que você percebe que aquilo vai te prender, você tem o direito de defesa. E deve falar assim, isso aqui não serve para mim. E assim, Davi, quando você retira aquela armadura, quando você retira aquela palavra de peso sobre você, o que acontece? Davi precisava de uma proteção, ele precisava para lutar contra o Golias, ele podia ir, do jeito que ele era, um pastor de ovelhas, ele necessitava de quê? De uma proteção. Ninguém vai para uma batalha sem você estar revestido. Então o que ele faz? Ele vai para o córrego. No córrego, né, aquela estrutura, vai estar cansado, né, vai estar estressado, vai pescar, né? Você vai relaxar e vai abrir espaço para Deus. Lá o que acontece? No riacho, onde ele recebe a inspiração do Salmo 23, naquele momento ele recebe a inspiração do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é aquela hora que você fala uma palavra assim de fé, e depois você fala assim, será que vai... Porque você desce do humano. Nós trabalhamos no mundo espiritual, profetizamos coisas espirituais, mas a gente vai viver aonde? No material, no humano. É aqui que você tem um problema. Você então precisa... O que eu vi no espiritual, eu vou ter que sustentar no material. Uma pessoa, eu tive uma visão com ela lá na Flórida, e ela... eu vi que ela estava com um passaporte dela lá nos Estados Unidos com visto americano, né? E eu falei, mas você já estava aqui? Aí eu olhei para ela e disse, assim, olha, Deus vai te dar um green card aqui, você vai ser cidadã aqui nesse país. E ela olhou para mim e falou assim, você tem certeza? Foi eu vi na visão. Falou assim, eu fui deportada 5 vezes já nesse país. Por 5 deportações já passei. Essa é a 5ª vez que eu estou aqui. Eles me deportam, eu chego no Brasil, pego outro avião e estou para cá. Isso tem anos, aquele processo ainda do México. Naquela hora eu falei assim, acho que eu vi a pessoa errada. Não deve ser você. Eu tive, ou sustentava a visão que eu tinha tido, ainda que o quadro, como advogado, você sabe, analisa e fala assim, isso aqui está perdido, né? É impossível você reverter essa decisão. Mas ou você sustenta. E eu disse assim, apesar disso, eu vou sustentar. E sustentei. Bom, passou, sumiu, nunca mais a vi. Passou um período, ela me encontra e fala, me mostra um green card. Deus fez uma mudança radical na vida dela, não entro nos detalhes, mas assim, aconteceu. E agora, antes de viajar, me encontro com ela. Toda feliz, assim, a família de Pernambucano falou assim, já tem 30 da minha família aqui dentro. Ô boca santa, ela falou comigo, ô boca abençoada, porque não só eu fui abençoada, tem 30 pessoas da minha família documentadas dentro dos Estados Unidos por causa de uma palavra que você sustenta no mundo espiritual. Então, quando Davi vai pro riacho, né, ele vai agora preocupado, cara, não é fácil um gigante, Covid não é fácil. O que eu não posso é ter medo. O Trump está lá nos Estados Unidos, estou acompanhando as mensagens dele, ele falou assim, não tenho medo do coronavírus. Ele declarou isso ontem. E vem fazendo, ontem ele veio e falou assim, não tenho medo. Ele pegou o vírus, enfrentou o vírus, está liberto daquilo, e hoje eu vi um vídeo dele, ele falou assim, ele começou a entender os procedimentos, ele falou assim, cara, não tenha medo disso. Né? Que lindo, você tem acompanhado isso também, mas ou seja, não vai dizer que ele não existe, mas agora eu preciso. Então o Davi vai para o riacho, lá ele recebe a inspiração do Salmo 23. O Salmo 23 vai dizer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Era exatamente Israel, o vale que separava Davi de Golias, os lugares eram um vale. Então Davi sabia, falou assim, existe um vale. Eu não vou dizer que não existe um vale, que o mundo jaz do maligno. O mundo é um vale, mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. E aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o segredo. Não está dizendo que eu não vou andar.
não quero andar, mas ainda que eu tenha que andar, porque ele teria que atravessar. Para ele enfrentar Golias, ele teria que atravessar o vale. Agora, ele já atravessou o vale não derrotado. Ele já atravessou o vale na confiança e na força do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo nos chama hoje. Esse mundo é um vale, mas vamos atravessar este vale na força e na confiança do Senhor, ainda que ele esteja gritando, ainda que ele esteja te ameaçando. Esta é a razão de eu estar aqui, porque o inimigo vem nos afrontar, vem nos ameaçar. Como o Covid ameaçou, e todo mundo, o pavor tem, aí a palavra que Deus nos dá, né? Eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores do coronavírus, e sustento isso, aonde você estiver, como você estiver, sustenta a palavra de fé, porque a fé destrói as fortalezas do maligno. E aí ele vai, e depois ele diz o quê? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, ele já também declara a vitória. Agora, o que acontece no riacho? Ele pega o que Deus revela e materializa para ele quando ele estava no riacho. Qual foi a arma que ele usou, ou o objeto que ele usou para derrotar Golias? O estilingue, né? O estilingue. Né? Mas o que ele pegou, o que ele tinha nessa... Para usar o estilingue, você precisa do quê? Você já foi criança também, já foi adolescente aqui, já fez estilingue também? Já. Eu sempre fui ruim de estilingue. Eu sei. Graças a Deus. Mas eu me esforçava. Não conseguia matar, não conseguia atingir um passarinho, né? Meus amigos atingiam um passarinho. Hoje eu fico feliz de ter sido ruim no estilingue, mas enfim. No riacho, ele encontra o quê? As pedras. As pedras no rio estavam o quê? Trabalhadas. Porque para ela atingir a velocidade, o alvo, ela tem que estar lisinha. Aí quantas pedras ele leva com ele? 5 pedras. Por que ele leva 5 pedras? Porque Golias tinha 4 irmãos. Então eu já vou prevenido para a luta que eu vou enfrentar. Eu já tenho que estar esperto, assim, o que tem ao redor envolvendo isso aqui. É assim que a gente, cristão, deve caminhar. Eu estou indo lutar numa situação, mas eu já estou vendo as outras. Lembra que eu falei da minha amiga que eu fui jantar do FBI e ela olha de lado assim, busca um ponto estratégico, porque assim, pode haver perigos ali. Mas enfim, Davi pega 4, 5 pedras e ele vai para o encontro com Golias. Por quê? Ele falou assim, se a família dele vier, vou estar preparado. Estejamos preparados para os ataques do maligno. Com o quê? Com as armaduras de Deus. Então veja bem, ele recusa a armadura de Deus, ele recusa a armadura de Saul. Agora, ele não vai sem armadura. É o que eu tenho dito hoje, como que a gente, sabendo que o mundo jaz no maligno, a gente consegue botar o pé fora de casa sem orar, sem ler a Bíblia. Como que hoje nós sabemos o perigo 24 horas aqui no nosso país, né, ainda acentuadíssimo nos Estados Unidos, é um outro sistema. Existe uma violência, mas não é isso aqui. Aqui você não sabe mais se é o motoqueiro, se é o carro do teu lado. A violência, a Bíblia, o país parece que está nos dias de Noé. A violência se multiplicou. As pessoas estão amando a violência. Bom, enfim, aí como que a gente vai para um mundo desse, de negociações ou de perigos, sem que você não se arme com o escudo da fé, com o capacete da salvação? Aí o que acontece? Davi então pega essas 5 pedras e junta-se com o que você disse? A funda, ou o estilingue, né? Para nosso entendimento, né? E ele então vai, ou seja, ele recusou a armadura de Saul, recusou a vida normal, recusou a estratégia de Saul. Ele falou assim, eu vou buscar as minhas próprias estratégias. Hoje, a gente fica dependendo de pastor ter estratégia. Ficamos dependendo de igreja, de denominações, de pessoas darem estratégia para você, quando você pode também ter a sua própria estratégia. Amém, a Bíblia fala que os irmãos nos ajudam, mas eu nunca posso depender do meu irmão. Eu não posso depender exclusivamente do meu irmão, do meu pastor. Eu tenho que saber lutar também, porque o pastor não está presente com você. Agora, Davi recusa as armaduras de Saul, ele vai para o riacho, então ele pega 5 pedras e com a funda ele encontra que número? 6 elementos.
O que ele estava fazendo? Vamos lá para Efésios e você vai encontrar o quê? Capacete da salvação, os 6 elementos, as 6 peças que compunham a armadura do soldado. Davi foi. É lindo, eu amo quando Deus me ensina essas coisas e eu posso repartir com vocês. Então Davi não foi despreparado, né? Eu encontro pessoas aqui dizendo, cristão, não tenho medo do Covid. Eu falo assim, eu tenho muita preocupação. Eu ando protegido. Se eu tenho que usar máscara, eu uso máscara, né? O Salmo fala o quê? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas então tem sentinela. Eu não vou confiar na sentinela. Mas não vou sair e deixar meu carro aberto na rua que o Senhor guarda. Não vou sair e deixar minha porta aberta na rua, dentro de casa que o Senhor vai guardar. Isso é uma estupidez. Eu fecho, mas não vou confiar na minha fechadura. Vou confiar no Deus que está guardando a minha vida, a minha casa. Entende? E assim, ele vai e enfrenta o gigante Golias. E o que acontece? Com as armaduras espirituais. Hoje, o Covid é o Golias que está gritando. Gritando. Ele mata bem menos do que o limite, do que os gritos, do que o pavor que ele traz. Então você imagina, quando Israel estava lá, o povo de Israel, Saul e todo o exército, o Golias vinha pela manhã e gritava. Pensa num dia horrível que você vai passar com um cara gritando, vou te pegar, hoje eu acabo com você, seu covarde, e ameaças. Então hoje as pessoas, primeira coisa, abrem a internet pela manhã e vamos ver o que o Golias está falando, 1000 e não sei quantos mortos, e aquilo começa a entrar dentro da gente. Aí quando você chega de noite, depois de um dia tarefado, liga o Jornal Nacional. Vamos ver as notícias da noite. O que o Golias está dizendo de noite? E tem os auxiliares do Golias, que eles também vêm e falam o quê? Ministros, Mandetta, que hoje está se orgulhando, porque ele declarou que haveriam 180 mil mortos no Brasil, então já está com 140, ele está se gabando no jornal. Está se gabando, eu estou falando. Lembra que eu falei? As palavras, né, o cadeado que ele lançou. Porque ainda que eu visse um número desse, eu falei assim, ó, vai ser, eu vou lutar para que esse número não seja, mas o cara fala a maldição, ele lança a maldição dos 180 mil mortos e depois se gaba. Eu estou falando, né? Eu avisei, tá? A palavra dele foi liberada, enfim. Aí o que acontece? O Golias vem, o Covid Golias, e põe um pavor, um terror, aí as pessoas estão não em paz, perderam a paz porque as brigas, você viu como é que fala, as consequências, né? As causas que vem vindo, porque a pessoa está nervosa, então está no trânsito, está brigando por nada, estão se matando por nada, e o que precisamos fazer é enfrentar, ou seja, eu não temerei, mas não significa que eu não me cuidarei, e principalmente com esta palavra, eu e a minha família não seremos portadores do maldito coronavírus. E voltando no Trump, o Trump teve uma visão, uma revelação que um presidente falou assim, não tenham medo, é hora de encarar. Não dá para a gente levar a vida segundo esses padrões. O presidente está aqui, foi a mesma coisa, pegou até antes e falou a mesma coisa. O Bolsonaro, desde o início da pandemia, ele falou, vamos encarar. Isso é verdade. Boa lembrança, o Bolsonaro, vamos encarar. Antes, e hoje está aí comprovado os próprios erros. Enfim, fica essa mensagem e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e sejamos prósperos em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por estas palavras que foram faladas e abençoar. Eu quero repreender todo o espírito de Covid nessa nação. Para que o Senhor me trouxe? O Senhor me trouxe para me unir com os joelhos que não se dobraram. E nesta autoridade, nesta revelação da Tua palavra, que eu e a minha família não seremos portadores do coronavírus que o Senhor me deu lá em janeiro, final de janeiro, fevereiro. E assim nós temos nos apoiado e agradecido, porque o mal não nos atingirá. Amém. Assim como a marca do sangue esteve na casa dos israelitas no Egito, quando o Covid da morte passou e não encontrou a casa deles. Eu declaro isto,
este espírito que foi liberado, que não vai encontrar o teu endereço, não vai encontrar a tua casa, porque a tua casa está marcada, a tua vida está marcada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, Sim. e debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. Amém. Debaixo das potentes mãos do Senhor nós estamos seguros. Amém. E eu declaro nesta nação, eu vim aqui para declarar, fechar a fábrica de caixão, fechar a boca dos malditos, as sentenças e cadeados que foram lançados por homens inescrupulosos e por aqueles que são agenciadores da morte. Eu vim para dar esta autoridade. Covid, você foi derrotado. Amém. Gigante Golias, você está derrotado. Amém. Nesta nação, segundo a palavra e revelação do Senhor. Amém. Pare a tua obra, fábricas de caixão nesta nação. Eu declaro a falência das fábricas de caixões. Vai parar, vai parar, vai parar. Amém. E a vida haverá de ser manifesta. Espírito de pânico, eu te ordeno, Covid, você foi derrotado nesta nação. A tua cabeça nós cortamos. Você já foi nocauteado. Existem os joelhos que não se dobraram nesta nação e eu me uno a eles. Amém. E na minha parte eu declaro, fecha a fábrica de morte. A fábrica de morte, eu ordeno em o nome do Senhor Jesus Cristo, estão fechados. Sepultura, eu fecho a tua boca. Boca de morte, sepultura, nós fechamos e lacramos vazio. Não haverá de ter corpos nestas sepulturas, nos cemitérios brasileiros, nas camas de hospitais. Eu dou uma palavra de ordem. Vai para o abismo você e com a sua destruição. Amém. Covid, gigante Golias, Covid, nós ordenamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito de Jeová Rafá, eu entro hoje com esta palavra do Salmo nos hospitais, onde estão as pessoas com Amém. Covid, com sintomas. O Sim, Senhor Deus. afofa a cama ao enfermo. Amém. Hoje os hospitais, as pessoas começam a ter altas. Aqueles que estão entubados, aqueles que estão na beira da morte, venham receber conforme a revelação de Jó capítulo 33. Quando o Senhor diz em Jó capítulo 33 que o homem é levado para a cama de enfermidade, o espírito da morte anuncia ele, mas ele vai e ouve a palavra do Senhor e ele então recebe saúde. Amém. Eu declaro esta palavra de Jó capítulo 33, em o nome de Jesus Cristo, oraremos esta palavra de acordo com a revelação do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, que enriquece, não traz dor nem preocupação, esta esteja com os teus filhos. Amém. Pois a verdade é que Deus fala, e Deus está falando hoje a esta nação brasileira. Deus está falando hoje de um modo singular. Amém. Ele fala ao homem, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles. Amém. Que hoje o Espírito de Deus, ouvidos estejam sendo abertos Amém. para ouvir a voz de Deus. Amém. Com advertências para prevenir o homem de suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Amém. Cirurgias serão canceladas hoje. Em nome de Cirurgias serão canceladas hoje, Amém. porque será preservado deste corte. A espada, a faca não lhe cortará, porque a bênção de Jeová Rafá chegou primeiro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Todo homem que está sendo castigado hoje no leito de dor, e que os seus ossos estão já em agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva. Esse é um dos sintomas desse maldito vírus. Fazer perder o paladar. Volte a ter sabor da tua Amém. comida agora. Amém. Volte a receber o sabor do paladar. Em nome de Jesus. Que a comida e detestar só uma refeição preferida. Você vai se alimentar da comida preferida. Amém. Você que já está desenganado, você que já está nesta situação, vai ter
vai sentar-se a uma mesa e vai voltar a comer a sua comida preferida. Amém. Em nome de Jesus, esses que já estão com os ossos, com seus ossos que apareceram, eu declaro esta ordem, sua alma que está se aproximando da cova, e sua vida dos mensageiros da morte, eu fecho em nome de Jesus, os mensageiros da morte não trarão a má notícia. Amém. Fechamos a boca dos mensageiros da morte. E a cova que está aberta, está fechada, lacrada, Amém. não será aberta, não receberá, não se alimentará destas vidas. Havendo, porém, um anjo, em nome de Jesus, e aqui nós nos unimos como anjos do Senhor, Aleluia. como anjo do Senhor, mediador, para que diga ao homem o que é certo e errado, para lhe dizer, poupa de descer a cova, Senhor. Poupa de descer a cova. Poupa de descer a cova aquele que está nessa situação. Poupa, Senhor. Encontre, que hoje seja resgatado da morte. Seja resgatado. Então a sua carne, eu digo para você, a sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Amém. Em nome de Jesus, que a tua pele, o teu corpo, a tua vida venha a ser como a de Naamã, quando depois de 7 mergulhos no rio, a sua pele voltou a ser como de criança. Venha sobre nós. Ela rejuvenesce, eu profetizo rejuvenescimento, rejuvenescimento da pele, rejuvenescimento da saúde, rejuvenescimento, assim como o Senhor, e ele ora a Deus e recebe o seu favor. Amém. E eu declaro, ao invés de ver o rosto da morte, você vai ver o rosto de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Ao invés de ver o pavor, o anjo da morte, eu declaro, você vai ver o anjo de Deus. Amém. E você dará gritos de alegria nesta madrugada. Neste tempo você dará gritos de alegria e Deus lhe restituirá a condição de justo. Em nome de Jesus. E que os profetas de Deus que estão acamados, aqueles homens que têm a boca de profeta, que foram atacados, esses pastores, que esta é uma das razões que eu vim para cá. Eu comecei a me irritar de ver os pastores morrendo por Covid. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esses pastores que estão sendo atacados, eu declaro que sobre eles venha a unção da vida, porque depois eles vêm aos homens para dar testemunho, para continuar pregando. Então você vai sair desta cama, vai se levantar para pregar e dizer, realmente eu merecia, mas Deus não me permitiu. Deus resgatou a minha alma e me impediu de descer a cova, e eu viverei para desfrutar da luz. Amém. E assim seja. Amém. Deus está recuperando você da cova. A luz de Cristo vai brilhar. E assim eu declaro vencida esta situação. Amém. E destruída as obras do inferno e do diabo. Em No nome nome de de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Jesus. Já estava travado.